Bem-vindos, amigos e amigas, ao Sport Like, o canal onde a paixão pelo futebol ganha vida. Hoje vamos mergulhar na história dos pênaltis, uma das situações mais emocionantes e decisivas do futebol. Preparem-se para uma jornada cheia de suspense, tensão e glória. Desde que o futebol começou a ser jogado profissionalmente, as disputas de pênaltis têm sido uma parte fundamental da história do esporte. A ideia de decidir partidas empatadas com cobranças de pênaltis surgiu pela primeira vez na década de 1970, como uma forma de evitar os exaustivos replays e prolongamentos indeterminados. Essa inovação trouxe um novo nível de drama ao futebol, criando momentos inesquecíveis para jogadores e torcedores. Os pênaltis mais decisivos da história. Copa do Mundo de 1994, Brasil versus Itália. Na final da Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos, o Brasil e a Itália se enfrentaram em um duelo épico que terminou empatado em 0-0 após a prorrogação. A decisão foi para os pênaltis e Roberto Baggio, um dos melhores jogadores italianos, teve a responsabilidade de manter a Itália viva na disputa. No entanto, seu chute passou por cima do gol, dando ao Brasil seu quarto título mundial. A imagem de Baggio, cabisbaixo após o erro, tornou-se icônica. 2. Liga dos Campeões de 2005, Liverpool vs Milan. A final da Liga dos Campeões de 2005 é lembrada como uma das mais emocionantes da história. O Milan abriu uma vantagem de 3-0 no primeiro tempo, mas o Liverpool empatou no segundo tempo, levando o jogo para a prorrogação e posteriormente para os pênaltis. Jerzy Dudek, goleiro do Liverpool, fez defesas incríveis, incluindo uma cobrança de Andriy Shevchenko, garantindo o título ao time inglês. Esse jogo ficou conhecido como o Milagre de Istambul. 3. Eurocopa de 1976, Tchecoslováquia versus Alemanha Ocidental. Na final da Eurocopa de 1976, a Tchecoslováquia e a Alemanha Ocidental se enfrentaram em uma partida equilibrada que terminou empatada em 2-2 após a prorrogação. Na disputa de pênaltis, Antonín Panenka realizou uma cobrança ousada, dando uma cavadinha no centro do gol, surpreendendo o goleiro alemão Sepp Maier. Essa jogada ficou tão famosa que até hoje, uma cobrança desse tipo é conhecida como Panenka. 4. Copa do Mundo de 2006, Itália versus França. Na final da Copa do Mundo de 2006, Itália e França empataram em 1-1 após a prorrogação, com a famosa cabeçada de Zidane e Materazzi sendo destaque. Na disputa de pênaltis, Fábio Grosso marcou o pênalti decisivo, dando à Itália seu quarto título mundial. A vitória foi especialmente doce para os italianos, que haviam perdido na final de 1994. 5. Libertadores de 2012, Corinthians versus Boca Juniors. Na final da Libertadores de 2012, o Corinthians enfrentou o Boca Juniors em uma partida histórica. Após empatar o jogo de ida em Buenos Aires, o Corinthians venceu por 2-0 no Pacaembu, garantindo o título. Apesar de não ter pênaltis na decisão, essa final é lembrada pela frieza e precisão dos jogadores do Corinthians, que converteram pênaltis cruciais ao longo do torneio. A história dos pênaltis no futebol é fascinante. Vamos explorar um pouco. Origem do pênalti. Os pênaltis nem sempre fizeram parte do futebol. A origem dessa regra tem suas raízes nos pensamentos de um irlandês chamado William McCrum, que propôs a punição agora famosa em 1890. McCrum era árbitro de futebol e membro da Associação de Futebol da Irlanda, IFA 1. Como surgiu? Até 1891, não existia a penalidade máxima como a conhecemos hoje. Faltas dentro da área rendiam apenas tiros livres indiretos. Foi uma ação de William McCrum que começou o movimento para criar a falta de pênalti como a conhecemos atualmente. 2. Regra atual. No futebol, o pênalti é a falta suprema para a equipe. Deve ser marcado toda vez que houver uma infração dentro da grande ou pequena área que favoreça o time adversário ao do goleiro que defende a baliza. A bola é colocada na linha de grande penalidade, e o duelo ocorre entre o rematador e o goleiro. O pênalti é aplicado em várias modalidades de futebol, como futebol de campo, futsal e futebol society. 3. Curiosidade: quando surgiu, a bola podia ser batida de qualquer ponto a 11 metros do gol. E assim terminamos nossa viagem pela história dos pênaltis no futebol, relembrando alguns dos momentos mais emocionantes e decisivos. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos. E claro, inscreva-se no canal Sport Like para mais conteúdos incríveis sobre o mundo do futebol. Até a próxima e viva o esporte!